Agora 11 horas e 18 minutos, 11 e 18 da manhã. Bom, eu fiz um comentário aqui ontem, foi no Jornal da Manhã, falando sobre a importância da gente desmistificar um pouco essa história aí de emissários submarinos. A gente muitas vezes não consegue avançar no saneamento em Florianópolis por causa disso, dos emissários submarinos, porque tem uma população que não quer, que acha que é ruim, e aí bota empecilho, e a cidade não vai pra frente, não anda, não consegue avançar na questão do saneamento básico. Aí eu sugeri aqui pra Simone, quem sabe a Casan tá fazendo um encontro lá, né, para discutir, na verdade, essa questão dos emissários submarinos, é uma mesa redonda, um encontro técnico da Casan. E a gente vai tratar desse tema agora, desse tema importante para a gente ressaltar que a importância dos emissários submarinos, com o professor Renato Castilha Feitosa, que é o cara que sabe tudo de emissários submarinos, pesquisador da Fiocruz, doutor em engenharia oceânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez um pós-doutorado em uma universidade da Austrália. Como vai, professor Renato? Bom dia! Eu acho que o senhor está com o seu microfone aí mutado. Se puder desmutar, a gente vai conseguir ouvi-lo aqui desse outro lado. Agora sim, agora a gente consegue aí escutá-lo. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia. Bom dia, muito obrigado aqui por nos atender. Professor, tem vários pontos aqui da cidade que as pessoas acabam brigando, colocando empecilho para não sair os tais emissários submarinos. A gente tem aqui o Campeche, que já tem rede de esgoto, mas precisaria de um emissário e a população vai contra. Eu acredito que seja muito mais por falta de informação. Mas eu queria que o senhor comentasse essa importância dos emissários submarinos para a gente poder avançar também na questão do saneamento básico. Então, bom dia a todo mundo. A questão, os emissários são o que resta, né? Assim, a gente tem um adensamento populacional, muitas das pessoas que não querem o emissário também não querem a estação de tratamento do lado. Então, assim, tudo é problema, mas nada é solução. Então, assim, as pessoas apresentam 50 mil problemas e você fala assim, me dá uma solução. Ah, não tem, não sei. Então, assim, eu vou espelhar o que acontece aqui no Rio, tá? Aqui na região da Barra da Tijuca. O que aconteceu? A mesma coisa, na década de 80, houve um movimento contra os emissários. Não vai ter que acabar com o oceano. O que aconteceu hoje? As lagoas, todo o sistema lagunar morreu, tá? Completamente eutrofizado, com algas, e as praias estão contaminadas, porque sempre na vazante existe a comunicação das lagoas com o mar. Então, hoje a gente não tem mais tatuí, a gente não tem mais sarnambi, a gente não tem mais nada. Assim, a vida marinha, teoricamente, é impactada. Porque o esgoto não deixa de ser lançado. E esgoto, 99,9% é água. Então, assim, é uma água servida, na qual essa água servida é descartada em algum lugar. Então, assim, não existe uma solução. Existe uma solução. Vamos morar só 1 milhão de pessoas perto da praia. Vamos habitar outras praias. Vamos espalhar, mas assim, não é assim. O mundo nunca foi assim. O mundo nunca foi igual. Né? Você pegar assim, por que o Egito criaram uma barragem de Assuã? Porque todo mundo precisava morar nas margens do Nilo. Sim. O clima não é homogêneo. A disponibilidade hídrica não é homogênea. As pessoas pensam como se fosse um mundo perfeito. E é muito complicado. Ninguém quer o revés. Só quer o lado positivo. Então, assim, hoje o resumo, a gente tem as lagoas completamente degradadas, que é de uma sensibilidade ambiental muito superior, né, muito mais sensível do que o oceano. E quando a gente fala de um lançamento submarino, guardado os devidos tratamentos preliminares, né, os tratamentos preliminares, a gente está falando de um lançamento que seja 5 km da costa. Né? Olha, 5 km da costa, se você afastar um pouco, der um zoom de cima, né? Aliás, olhar de cima, você não consegue distinguir o que são 5 quilômetros e o que é a costa. Né? Se você sair, olhar de cima, dar um zoom out, né? Num Google Earth da vida, você é indistinguível se você está fazendo um lançamento de um emissário submarino ou se está fazendo um emissário de um rio. O problema é o mesmo. A água, os rios chegam no mar.
Aham, mas E, eu e acredito, na eu não sei se o senhor tem sequência, essa mesma impressão, mas inclusive eu vi na internet e a gente tem que desmistificar isso mesmo, porque as pessoas acham que o esgoto vai ser lançado cru no mar, mas não, ele passa pelo tratamento, ele tem toda a questão de limpeza da água, os tratamentos necessários que a Casan faz aqui em Santa Catarina, e aí sim, depois de tratado, é que ele é lançado no emissário submarino. na verdade, existe, assim, existe um pré-tratamento. No Rio, hoje, você tem que ter um tratamento primário, tá? Eu acho essa questão controversa, porque a diferença no lançamento não muda muito. Você remove um pouco de sólidos em suspensão, mas, em compensação, você gera um resíduo por terra, porque você tem o descarte e o tratamento do lodo, que vai sair das estações de tratamento. Aham. E as pessoas têm que entender o seguinte: não adianta querer descompartimentar quando se fala ambientalmente de alguma coisa. O mundo é ligado, o mundo não é em caixas separadas. Vou te dar um exemplo. O emissário, teoricamente, você tem uma tubulação e a demanda energética para ele operar é muito menor do que uma estação de tratamento primário e menor ainda do que uma estação de tratamento secundário. Aham. E eu pergunto, como é que eu demando energia para fazer uma estação de tratamento para funcionar? Eu tenho que usar ou energia hidrelétrica ou térmica, e aí eu tenho outras fontes de poluição. Né? Então, às vezes, eu não estou poluindo, mas eu estou poluindo de uma outra forma. Existem ciclos, as coisas têm uma interdependência, não é só olhar o foco do esgoto. E a demanda energética, e a disposição dos resíduos, porque você tem uma estação de tratamento, você tem um lodo gerado. Onde você vai descartar? Num aterro sanitário. Aí você tem caminhão sempre ad eterno queimando óleo diesel. Então, assim, vamos olhar a coisa como um todo. E do ponto de vista voltado à saúde pública, né? Aham. Todo mundo está preocupado com a saúde pública. Sim, Então, sim, assim, sim. se vocês compararem a obra das... A gente tocou isso nesse assunto hoje. Sydney despoluiu a Bahia. Sydney teve uma valorização imobiliária absurda por conta da abertura de 3 grandes emissários. Né? Então, ou seja, o risco associado à hepatite e qualquer outra doença de veiculação hídrica praticamente zerou. Então, Sydney não gasta com vacina para hepatite A, porque é muito mais barato tubo do que remédio. Então, isso aí existe um lobby e uma percepção completamente errada Aham. de que a poluição vai acontecer. Bom, não vai acontecer se eu não usar mais o banheiro. Então, assim, mas isso é impossível. Então, as pessoas querem morar na praia, aos montes, aos milhares, aos milhões, e quando você oferece uma alternativa que vai minimizar o impacto associado à população humana, não, não pode. Aí você fala outra solução. Não sei. Reuso é uma solução? Reuso pode vir a ser uma solução, mas ainda existem uma série de questões voltadas ao reuso. Tá? Por exemplo, você não pode fazer rega de hortaliça com reuso, porque existe o risco de contaminação. E o emissário, ele, teoricamente, você tem oxigênio dissolvido disponível, você tem a ação da radiação solar, que ele promove uma ação degradante dos micro-organismos que vão estar ali. Então, ele tem um efeito de desinfecção pela própria radiação solar. A própria salinidade, ela tem uma ação na autodepuração, tá, de micro-organismos patogênicos. Então, assim, Aham. eu não vejo numa cidade adensada que nem o Rio de Janeiro, num local que está adensando, que nem Florianópolis, outra Aham. alternativa. Sim, Levar sim. o tratamento por terra, essa água vai voltar. E como eu gosto de falar, não existe eficiência em nada, nenhuma máquina, nenhuma turbina, nada é 100% eficiente. Aham. Nada. A Kazan, Então, no seu por ponto de exemplo, vista, ela conseguiria avançar nessa questão dos emissários hoje? sim, eu não tenho muita noção de como, mas assim, a Casan tem esse interesse. Pelo que eu estou percebendo, que existe uma grande reticência por parte das pessoas com relação a essa ação a ser tomada. Aham. Né? Até, por exemplo, vamos lá, existem soluções mais ambientalmente amigáveis? Existe. Você pode criar uma lagoa de degradação, mas você disponibiliza de áreas imensas para tal. E detalhe, com o tempo, a percolação no solo acaba havendo acumulação, a disposição no solo de uma certa forma, demora. Então, e uma área muito grande, as pessoas precisam morar lá, existe a demanda imobiliária. Né? Então, assim, então, é impossível, por exemplo, nem no Rio de Janeiro são 10 milhões de pessoas morando perto da costa. As pessoas querem ficar na praia. E aí?
Mas ninguém aqui em Ipanema quer uma estação de tratamento em Ipanema. Não, isso aí não pode. Então me dá uma solução. Não sei. Aham. Mas é só aponta o problema. As pessoas têm que se informar, tá? Claro, claro. E entender que ela faz parte do problema e que não Sim, é sim. o Estado que tem que dar a solução. Com Tem certeza. que ter a conscientização e a colaboração. Agora, hoje a gente fala numa cidade, num país povoado e populoso que nem o Brasil, que a análise é o que aperta menos. Tá? O mundo perfeito não existe. Com certeza. É simples assim. Professor, certamente esse tema aí é um tema muito, muito, muito amplo, né? A gente precisaria hoje de um entendimento até maior. Eu acredito que mais informação até por parte da população, a gente tenta aqui nesse momento levar essa informação, prestar esse serviço. Para quem ainda não entendeu essa importância do emissário marítimo, que inclusive foi debatido aí nesse encontro técnico da Casan, né, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Mas certamente a gente vai voltar nesse tema. Eu agradeço muito aqui a sua gentileza Okay? de conversar conosco. Parabéns aqui por participar também desse evento, né, que tenta também trazer um pouco mais de informação, de esclarecimento para a sociedade. Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu estou à disposição. Eu sou servidor público da Fiocruz. Eu estou aqui para servir qualquer coisa. Estou à disposição. Meu telefone está aí. Pode entrar em contato. Ok? E a Fiocruz, Obrigado pela participação. Tem dado um banho aí na questão das vacinas. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado a vocês. Tchau. Uma boa tarde. Um bom dia ainda. Bom Tchau. dia. Tchau, tchau. 11 horas e 29 minutos.